país. Lula esteve na França na semana passada, se encontrou com o presidente Emmanuel Macron. Uma das pautas foi o acordo do Mercosul com a União Europeia. Em Paris, Lula chegou a dizer que a carta adicional que foi enviada pelos europeus é uma ameaça a um parceiro estratégico e atrapalha a negociação. Então, para entendermos melhor, vamos conversar a partir de agora com o economista Igor Lucena, que é doutor em Relações Internacionais, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Olá, Daniel. Boa tarde a todos. Perfeito. Para começar, Igor, queria pedir, claro, sua análise e sua avaliação acerca dessas agendas de Lula, como avaliou as falas, especialmente do presidente da República. Faz sentido essa declaração? Existe mesmo um tom de ameaça por parte da União Europeia em relação ao Mercosul? Daniel, é importante salientarmos que desde que o presidente Lula assumiu o mandato, o tom dos europeus tem sido alterado, tem se tornado mais forte, mais radical, não só com moções relacionadas a um aumento nas exigências que a União Europeia pede na questão ambiental, mas em votações como, por exemplo, no parlamento francês, solicitando a não ratificação do acordo, que vem sendo negociado há 20 anos. Não há uma visão clara sobre isso do ponto de vista prático. Se fossem apenas negociações comuns, isso seria de fato resumido em negociações entre o Itamaraty e a Comissão Europeia. Na minha análise, existe um sentimento muito mais profundo do que isso. Os europeus têm uma maneira de utilizar outros instrumentos de pressão. E desde que o presidente Lula fez menções na Europa como sendo um continente e países provocadores do conflito e que estavam vendendo armas para a Ucrânia e de alguma maneira criticando a posição dos europeus em relação à guerra, você nota que os europeus colocaram muito mais exigências para ratificar esse acordo. Então, a visão prática é o seguinte: o que está acontecendo na Europa é o Brasil não está alinhado com as potências ocidentais, dado o conflito internacional. Por isso, os europeus vão colocar o máximo de empecilhos para que o acordo venha a se tornar uma realidade. As duas situações, agora, na minha visão, se tornaram indissociáveis. Agora, quando o presidente Lula sobe o tom, chama de ameaça essas exigências pedidas pela União Europeia, ele chegou a falar que está doido para fechar o acordo com a União Europeia, mas que essa carta, como eu destaquei, seria uma ameaça. Você acha que é um exagero ele acabar jogando para a plateia, falar isso em um pronunciamento, ou faz parte da estratégia justamente para tentar forçar um acordo mais próximo daquilo que ele acredita, nos termos do Brasil e do presidente Lula? Nesse ponto, eu acredito que o presidente Lula tem uma certa razão. A possibilidade de que dentro do acordo o Brasil, após ter assinado e ratificado, ser penalizado, se por acaso tiver algum problema dentro das condições que estão pré-aprovadas, como, por exemplo, o aumento do desmatamento da Amazônia, realmente é inaceitável. Isso significaria que nós poderíamos, por exemplo, exigir que os europeus não avançassem nas suas, por exemplo, subvenções industriais, que são bastante pesadas. Mas tudo isso, na verdade, tem um plano de fundo mais forte, né? O plano de fundo é: olha, Mercosul, a gente precisa da sua ajuda em uma análise geopolítica. Se a gente quiser, de fato, fechar esse acordo, precisamos estar juntos de uma maneira global, não apenas em um ponto específico. Agora, o que me chama muito a atenção é que eu entendo a visão do presidente Lula de negociar e de avançar sobre isso. Agora, a posição do chamado high ground está com a União Europeia. Os próprios uruguaios, nossos parceiros, já abriram abertamente que se os acordos não avançarem, eles vão negociar sozinhos. Da mesma maneira que existe propostas dos chineses de fazerem acordos com os uruguaios diretamente, nada impede dos europeus fazerem a mesma coisa. E aí o Brasil pode terminar simplesmente sem nenhum tipo de acordo e perdendo a sua força no Mercosul. E eu acho que esse é o ponto mais importante que tem que ser analisado nos próximos dias. O acordo do Mercosul com a União Europeia, além das agendas do presidente Lula na Europa, em destaque nessa entrevista com o Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais.
Igor, eu peço licença e vou chamar o comentarista da Jovem Pan News, José Maria Trindade, para formular uma questão. Zé, com você. Perfeito, muito boa tarde, Igor. Olha, Igor, o presidente Lula tem razão nessas reclamações que são desconfianças, né, antes de um acordo. Mas ele é que criou esse clima de desconfiança com a propaganda negativa que ele fez do Brasil, tentando atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro, e acabou atingindo a imagem do Brasil. Mas a minha pergunta, Igor, mais objetiva, é que logo no início da criação do Mercosul, da Comunidade Econômica Europeia e tal, a gente tinha a impressão que o mundo partiria para esses grupos. Hoje, Igor, eu tenho a impressão de que já não é mais tão importante assim. O que você acha desse aspecto aí dos grupos econômicos? Boa tarde, Zé Maria, é um prazer estar falando com você hoje. Na verdade, eu tenho uma visão um pouco diferente. Por que nós estamos basicamente aqui presos no Mercosul durante décadas? A nossa visão de grupos econômicos está muito mais enraizada em uma questão ideológica, o que é totalmente errôneo. O próprio presidente Trump nos Estados Unidos refez o NAFTA, né? Criou um novo acordo México, Canadá e Estados Unidos. A União Europeia tem na sua base principal o espaço de livre comércio de bens, produtos e serviços, e nos últimos meses vem anunciando vários acordos com outros blocos comerciais. A Trans-Pacific Alliance é um dos pontos principais que os Estados Unidos devem retomar, e o RCEP é uma visão dos chineses com o Pacífico. Eu acredito que esses blocos vão avançar nos próximos anos, e o Brasil, o que é mais complexo, é que o Mercosul ele não se tornou um bloco comercial, ele se tornou um bloco protecionista, enquanto todos os outros blocos no planeta se tornaram blocos liberais, abertos ao mundo. Inclusive, nos próximos 2-3 anos, a gente vai assistir ao bloco comercial da União Africana, que deve unir pelo menos 32 países, segurado grande parte pela Nigéria, que é uma grande nação, e que vai fazer uma zona de livre comércio com mais de 200 milhões de consumidores. Então, é muito complexo a situação que nós estamos, que tem uma visão muito mais para dentro do que para fora do planeta. Agora, Igor, como você tem avaliado as críticas do presidente Lula à ONU, a maneira como está organizado o Conselho de Segurança das Nações Unidas? Qual seria o objetivo de Lula? Muitos especulam que ele quer ter um assento permanente nesse conselho. Alguma possibilidade disso acontecer? O que está em jogo? As últimas declarações do presidente Lula têm 2 pontos. Eu nunca gosto de dizer que existe sempre tudo mal e tudo ruim. Eu vou analisar aqui 2 pontos principais. O ponto negativo da visão do presidente Lula é dizer que organizações como o FMI, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio estão erradas, precisam começar do zero e não representam mais a ordem mundial. Esses órgãos eles foram criados basicamente para ter alguma ordem internacional no meio do caos pós-Segunda Guerra. E a alternância disso, a outra opção, é a gente viver num bloco dominado por China, por visão expansionista da Rússia e nações que têm uma visão imperialista. Eu acredito que essas instituições são importantes e estão longe de serem falidas, mas como toda instituição, ela precisa ser reformada, ela precisa entrar em uma nova realidade. E aí eu concordo com o presidente Lula. A visão do Conselho de Segurança da ONU é uma visão pós-1945, onde você tem hoje outras potências que não estão no Conselho, que são importantes, como o Japão e a própria Alemanha. Mas a gente está falando de um cenário internacional onde o poder internacional nunca é dividido, ele é cada vez mais concentrado. E não vai ser do interesse de nenhum dos membros dos países que fazem o Conselho de Segurança de colocar outro membro permanente, porque eles se tornariam mais fracos. Então eu acho muito difícil a gente ter algum tipo de avanço nisso. Principalmente porque tem outras nações do primeiro mundo, né, como a própria Japão e a Alemanha, que apoiam o Brasil, querem a reforma, mas até mesmo seus membros do G7 não querem avançar nisso. José Maria. Ô Igor, você disse muito bem sobre a interferência ideológica, né, na formação desses blocos, e não deveria acontecer, deveria ser econômica. Mas qual é a visão global, a visão mundial hoje do Brasil?
uma visão mais positiva ou mais negativa do que antes? Do ponto de vista internacional, existem dois pontos, Trindade. Há uma visão clara de que o Brasil voltou à mesa de negociações para o multilateralismo. A visão do presidente Bolsonaro era uma visão de que os órgãos internacionais e as mesas, os fóruns de discussão, ele não tinha tanta receptividade. Ele preferia ter debates diretos com o presidente Trump, e isso era visto como o Brasil isolado, uma visão mais fechada para dentro. Então essa visão mudou positivamente. O Brasil está entrando num sistema, voltando à mesa multilateral. Entretanto, da mesma maneira que o Brasil volta à mesa multilateral, ele meio que coloca um pouco de balde de água gelada nos outros países. Existia uma visão clara da União Europeia de que o Brasil estaria com o bloco ocidental, com os Estados Unidos, com os europeus, na defesa intransigente de valores, de direitos, do ponto de vista democrático internacional. E não foi isso que aconteceu. Apesar do secular visão do Itamaraty de não interferência, as últimas declarações colocaram Rússia e Ucrânia no mesmo patamar. Isso colocou o Brasil em um patamar que não era visto até então. A gente analisa declarações em fóruns internacionais, principalmente de publicações como a The Economist, que colocam o Brasil claramente ao lado da Rússia. Então, essa é uma visão muito negativa e que não pode ser transparecida. O que eu gostaria de enfatizar é que a visão do Brasil de não intervenção, eu não acredito que ela seja sustentável. O mundo hoje, nitidamente, tem uma divisão entre nações autocratas e nações democráticas. E até mesmo a Suíça, que tem historicamente pactos de não intervenção e não agressão e não interferência, tomou um lado. Então, acho que se o Brasil ficar insistindo em uma visão de que não vai tomar partidos, não vai fazer deferências, ele termina sendo jogado para um lado ou para outro e saímos perdendo no novo cenário internacional. Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais. Igor, de que maneira o presidente Lula e o Brasil podem utilizar as pautas ambientais para abrir portas, ganhar relevância internacional e até apoio financeiro? A COP30, que vai ser realizada no ano de 2025, será uma boa oportunidade para isso? Eu acredito que sim. Existem duas questões de soft powers extremamente importantes para o governo brasileiro. O primeiro, a nossa capacidade industrial agrícola, ela é invejada. A gente tem várias safras de vários tipos de produtos no planeta inteiro. E isso ainda não tem potencial tão grande porque existem visões protecionistas de vários países consumidores. Por outro lado, Estados Unidos, União Europeia, Japão, têm interesse que o Brasil tenha uma capacidade de maior preservação tecnológica, mas que a gente tenha uma preservação de tecnologia, de ciência, de uso dos nossos recursos naturais. A gente precisa de desenvolvimento de tecnologias, investimentos de crédito estrangeiro e, principalmente, empresas que têm uma capacidade de criar um sistema de proteção da natureza. Eu acho que esses dois aspectos, eles se entrelaçam. O Brasil pode utilizar a próxima COP, que vai ser em Belém, né, a COP30, mas antes mesmo disso, a gente está falando de um tempo antes, de negociar não só acordos, mas sistemas que possam abrir mercados para empresas de alta tecnologia no Brasil, que estejam alinhadas com a preservação ambiental e, ao mesmo tempo, aumentar o nosso espaço no agro internacional. Esses são pontos que o Brasil tem que ter uma visão fundamental. Quando a gente está falando também de indústria, acho que o presidente Lula está falando muito de reorganizar a nossa indústria. Eu tenho uma visão muito clara. A nossa indústria só vai voltar a ser uma indústria de ponta quando ela tiver a concorrência internacional, como foi feito na abertura do agro na década de 90. O sistema protecionista que existe no Brasil é como se a gente vivesse um sistema protecionista industrial e um sistema totalmente aberto do mundo agro. E a gente vê a diferença. O agro brasileiro crescendo no mundo inteiro e a nossa participação industrial diminuindo. A gente não pode viver dois Brasis. Temos que fazer o melhor dos Brasis dentro de todas as nossas atividades produtivas.
É isso. As agendas internacionais do presidente Lula, além do acordo do Mercosul com a União Europeia, em destaque nessa entrevista especial com o economista Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais, a quem eu agradeço demais pela participação. Igor, bom domingo a você e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel. Um abraço, Trindade. Até a próxima.